Bom, vamos falar sobre um pouco de taxonomia nessa videoaula chamada Taxonomia, nomeando e organizando a biodiversidade. Bom, acho um modo bastante eficaz de falar sobre taxonomia, analisando o que o profissional dessa área faz, né? O profissional que trabalha com taxonomia se chama taxonomista. O trabalho do taxonomista começa quando alguém, qualquer pessoa, encontra um ser vivo e fica curioso para saber um pouco mais sobre esse ser vivo. O primeiro passo que essa pessoa, esse curioso, deve fazer é levar esse material a um taxonomista. A maior parte das vezes, esse taxonomista trabalha no museu de história natural ou numa universidade. Bom, o taxonomista ele é o especialista nos diferentes grupos de seres vivos. Por exemplo, existem taxonomistas especialistas em plantas com flores, em algas, especialistas em mamíferos, os especialistas em fungos, os especialistas em bactérias, os especialistas em insetos e por aí vai. Seria impossível uma só pessoa ser especialista em quase 2 milhões de espécies de seres vivos. Então, voltando, o primeiro passo é encontrar o ser vivo. Encontrou um ser vivo? Leva para um taxonomista. Ele irá identificar o ser vivo. Como ele irá identificar o ser vivo? Para a identificação, o taxonomista usa uma poderosa ferramenta, uma chave de identificação. Através da chave de identificação, é possível, seguindo seus passos, chegar rapidamente na identificação do ser vivo. Veremos mais para frente como uma chave dicotômica, que é um tipo de chave de identificação, funciona. Bom, o taxonomista identificou a espécie. Olhou a espécie, viu as características, usou uma chave dicotômica e, a partir daí, ele identificou. Ele sabe qual é o ser vivo. Agora, o próximo passo é colocar em algum grupo. Como assim algum grupo? Bom, imagine que você esteja, após a aula, olhando o chão da sala. Todo mundo foi embora, você está olhando. De repente, você acha um material que é flexível, ele pinga quando você joga no chão e você usa para apagar escrita feita a lápis. Então, você poderia classificar esse material? Você poderia dizer que ele pertence a algum grupo de materiais semelhantes? Sim, provavelmente você classificaria como borracha. Por quê? Porque as borrachas compartilham essas características. Você poderia, inclusive, colocar o grupo borracha dentro de um grupo maior, como, por exemplo, bom, as borrachas mais alguns outras coisas podem ser classificados como material escolar. Então, você teria a borracha que você achou com suas características. Essa borracha compartilha muitas características com outras borrachas, então são todas borrachas, do grupo borrachas. E borrachas mais outros objetos compõem o material escolar. O taxonomista vai fazer uma coisa muito parecida, só que ele vai fazer com os seres vivos, certo? Então ele recebeu o seu material, ele identificou e agora vai ter que colocar num grupo. Por exemplo, se ele achou um animal que tem um casco, tem 4 patas, nada no mar, tem escamas, ele vai olhar, ele vai ver que é uma espécie de tartaruga, certo? Então, tem várias espécies de tartarugas, mas como todas compartilham aquelas características, como um casco, como uma pele enrugada, como outras características de tartarugas, então ele classifica no grupo das tartarugas, ok? Mesmo que haja várias espécies de tartarugas diferentes. Bom, só que tem um outro caminho. Não caminho, mas outra possibilidade. Ele pode tentar identificar e não conseguir. Então, ele, depois de muitas tentativas de identificação, com várias chaves dicotômicas de identificação, ele não conseguiu identificar o ser vivo. Então, ele possivelmente está diante de uma espécie nova.
Então, o próximo passo será descrever a espécie nova. Depois de dar o nome para essa espécie, quer dizer, de descrever essa espécie, aí sim, ele vai dar um nome para essa espécie. Por quê? Vai dar um nome para essa espécie? Porque tudo tem um nome. Tudo tem um nome. Se você vê um objeto, você se refere a ele dando um nome a esse objeto. Por isso, as outras pessoas sabem do que você está falando. Depois de dar um nome, você vai fazer uma chave dicotômica, uma chave de identificação, com essa nova espécie dentro dessa chave. Se você tem uma chave de identificação que, por exemplo, se você achou uma espécie de tartaruga e ela é nova, ninguém nunca tinha visto, você pega uma chave de identificação onde tem todas as espécies de tartarugas, você através dela consegue identificar todas as tartarugas, só que agora você tem uma a mais, é uma espécie nova. Então você vai ter que atualizar essa chave dicotômica, essa chave de identificação, para que seja possível identificar também a espécie nova que você identificou. E para que todos tenham acesso, né, agora a essa nova espécie, você tem que publicar, você tem que colocar numa revista científica que ficará disponível para quem quiser.